Por que que está cada vez mais difícil emagrecer? Nunca se ouviu falar tanto em dietas, mas também nunca se ouviu falar tanto em frustrações. Pessoas que vivem começando dietas todas aquelas segundas-feiras, pessoas sofrendo efeito sanfona. O meu convidado de hoje, ele é educador físico, personal trainer, filho que conseguiu convencer a mãe esse ano a tomar whey protein, fisiculturista natural. Você já ouviu falar sobre isso? O nome dele é Daniel Santos. Seja muito bem-vindo, Daniel. É uma honra ter você aqui. Obrigado, Joyce. Obrigado todo o Grupo Flick pela oportunidade. Espero compartilhar com vocês aqui e aprender também um pouco sobre saúde, sobre qualidade de vida e desmistificar umas dúvidas. Você falou a palavra-chave, porque olha só, a gente está numa era digital em que nós somos verdadeiramente pipocados de informação. E as pessoas estão cada vez mais obcecadas pelo emagrecimento. Nesse mercado wellness, e com esse tanto de informação, eu quis trazer você aqui hoje justamente para ter uma fonte segura, um discurso mais raiz e natural, que possa clarear e mostrar um direcionamento diferente do que a gente está tão acostumado a ver por aí. O que que você... qual é a sua opinião? O que você ouve assim, tanto no seu dia a dia, as noias nas cabeças dos seus alunos, das pessoas que te cercam sobre o emagrecimento? Olha, primeiro ponto que eu sempre tenho que desmistificar na cabeça dos meus alunos, de pessoas que entram em contato, é sobre perda de peso e emagrecimento. Qual que é a diferença, Joyce, para você de perda de peso e emagrecimento? Numa primeira visão, eu acho que é a mesma coisa. Certo. Mas, depois que eu assisti um vídeo seu, que viralizou, ele até me ajudou, porque eu chegava na academia, eu já ia correndo para a balança me pesar. Eu já pensei, não, isso aqui é pegadinha do malandro. Não vou me pesar não, porque você ensinou no vídeo que o nosso corpo tem várias características. Às vezes você acabou de comer, às vezes você está com uma prisão de ventre, retenção de líquidos. Exatamente. Isso não é emagrecimento. Muito bem, cara. Até arrepiei aqui agora. Até agora não estava estava combinado isso. Eu aprendi a lição, hein? Então, é exatamente isso. Então, assim, primeira coisa, o grande desafio que eu tento passar para as pessoas é essa clareza do que é o emagrecimento. E o emagrecimento nada mais é do que perda de gordura. Então, emagrecimento é a perda de gordura. Perder peso não necessariamente é a perda de gordura. Quando você perde peso, você às vezes pode emagrecer. Só que tem muita gente só perdendo peso e não necessariamente emagrecendo. Por exemplo, entrando já num tópico bem polêmico, esses remédios, canetas emagrecedoras. Você já deu um spoiler, já se adiantou no próximo bloco. Mas elas vão te entregar, sim, a perda de peso. E não única e exclusivamente o emagrecimento. Porque elas tiram o apetite da pessoa, atuam nessa inibição. Exatamente, tiram o apetite e por não ter apetite, a pessoa não come, ela vai emagrecer, mas além de perder gordura, e o grande ponto é esse, ela vai perder peso. E perder peso engloba perder a massa magra, perder massa óssea, perder água. Então, se eu pudesse dar uma dica assim para as pessoas que estão começando meio perdidas, eu vou emagrecer, eu vou perder peso, ou nem sabia que existia essa diferença. Só um minuto. Você que está meio perdido, que está aqui assistindo esse podcast, já se inscreve no canal, compartilha com aquelas pessoas que estão nessa mesma situação. Boa. Liga o sininho para poder acessar o nosso conteúdo. Agora sim eu vou dar a oportunidade para o Daniel falar esse segredinho. Boa, maravilha. Só vai emagrecer quem se inscrever no canal. Então, a primeira direção que eu dou, o norte que eu passo para as pessoas que estão meio perdidas, às vezes elas estão querendo perder peso a todo custo. Sim. E perder peso o que significa? É subir na balança e ver aquele peso, aquele número caindo. E também entrar naquela roupa Exatamente, que está guardada no armário, há 5 mofando. anos. É. Então, para ver o número da balança cair, para conseguir entrar na roupa desejada, a pessoa quase vende a alma. E muitas vezes isso acontece. Mas nem sempre esse é o caminho mais inteligente, mais sustentável possível. Então, eu sempre oriento, cara, você não está querendo perder peso, você está precisando emagrecer. E aí, quando eu deixo claro essa diferença, que é muito melhor emagrecer do que simplesmente perder peso, a pessoa começa
a se situar, a se enxergar de fato onde ela está. Ela vai entender que às vezes ela vai subir na balança e vai ver lá 80 quilos, e daqui a 3 meses ela vai ver 80 quilos, mas o corpo dela vai estar completamente com outra composição corporal. Eu tenho São uma os dúvida. mesmos 80 quilos, só que de forma diferente. Eu tenho uma dúvida. A pessoa perde músculo, massa magra, massa óssea, mais rápido do que a massa gorda? Não. Gordura? Ou como é que é esse? Então, para um leigo, assim, que está num processo de emagrecimento. o seu corpo vai querer energia de algum lugar, certo? Para sobreviver, para fazer crescer cabelo, para fazer crescer unha, para fazer o processo digestivo, para fazer as atividades basais que a gente chama, né? Seu corpo vai querer um combustível, certo? Certo. O combustível mais rápido para ele vai ser açúcar, proteína e, por último, os lipídios, a gordura. Porque dá mais trabalho você dissolver, você quebrar a molécula de gordura, né? Então, isso dá mais trabalho para o corpo. Você acha que o corpo vai pelo caminho mais fácil ou mais difícil? Pelo mais fácil. Pelo mais fácil, com certeza. Então, por isso que é mais difícil emagrecer um pouquinho, dá mais trabalho um pouquinho do que perder massa magra. Massa magra é mais rápido, né? Tanto que para quem treina, quando você fica muito tempo, sei lá, 2 semanas parado, você já sente uma perda na massa magra. Você vê uma redução no volume muscular, enquanto a gordura ainda continua lá. Depois de um mês, algumas semanas, você vê o corpo secando aquela gordura, queimando aquela gordura. Porque ele já não tem de onde tirar muito da musculatura, do glicogênio muscular, né? E passa a tirar da gordura, das pochetes, dos flancos, do rosto. Normalmente, a gente leva uma diretriz que a pessoa começa emagrecendo de cima para baixo, né? Ela começa emagrecendo os olhos, ela começa emagrecendo o rosto, o pescoço. Vai dando aquele efeito de derretimento, eu acho. Eu já ouvi Isso. algumas mulheres, amigas minhas, falando: nossa, eu tô com a sensação, parece que minha pele tá derretendo. E não é. Exatamente. Vai emagrecendo, vai perdendo gordura na face, no pescoço, no tronco, no busto. Por último, e por isso que muitas pessoas acham até injusto, mas a última parte que emagrece normalmente é cintura, abdominal e o quadril. A pochete. Exatamente, que é onde todo mundo quer. Mas a vida é assim, vamos depois perguntar para Deus por que ele decidiu. E você provavelmente tem muitos alunos que fazem uso das canetinhas emagrecedoras. Tem casos que realmente tem indicação médica, mas outros é porque a pessoa só quer perder peso ali na balança, não tem nem noção do que ela está fazendo. Exatamente, eu sou a favor, sim, né, dos usos dos medicamentos, porque a ciência ela veio aqui para nos beneficiar. Mas ela tem que beneficiar as pessoas certas. Então, se existe uma pessoa obesa, em obesidade, ela precisa, sim, desse medicamento, né? Ela vai ser um facilitador, né? Então, qualquer pessoa que seja inteligente, se ela tem um caminho mais fácil, mais difícil, ela vai pelo mais fácil, desde que aquilo não traga prejuízos. Então, o único problema desses medicamentos é que eles estão cada vez mais sendo usados de forma indiscriminada, sabe? São sendo usados sem necessidade. Então, se às vezes a pessoa se submetesse, né? Vamos supor que a pessoa se submete a fazer aquilo que ela faz com o medicamento, sem o medicamento, ela conseguiria atingir os mesmos resultados, né? Então, só que ninguém quer pagar às vezes esse tem preço, uma né? falta de autoconfiança, da pessoa enfrentar os seus fantasmas, os seus medos. Com certeza, com certeza. Fazer uma dieta certinha, regrada. Teve uma vez que você falou que não existe atalho. Uhum. Que o atalho você vai acabar fazendo o maior caminho. Para mim, parece contraditório, mas para mim é muito claro de que atalho é a maior distância entre 2 pontos. Na história do Chapeuzinho Vermelho é assim, né? Ela pega um atalho, mas no final das contas... Com quem que ela deu de cara? Exatamente, com o lobo mau, né? Mas por que atalho é a maior distância entre os 2 pontos? Porque ele parece que vai ser mais rápido, mas no fim, quando você chega lá, você gastou mais dinheiro, você gastou mais energia, às vezes você recuperou tudo aquilo que você perdeu. Então, o medicamento, as canetinhas, às vezes vêm como esse atalho que vai te levar a fazer perder 10 quilos, 15 quilos em um mês. Mas depois de conquistado, né, esse objetivo, 2 meses depois você recuperou tudo de novo. Ou seja, você voltou para a estaca zero. Então você não vai ter que percorrer aquele mesmo caminho de novo. Você vai ter que percorrer aquele mesmo caminho de novo 2 vezes. Por isso que ele fica As pessoas ficam com esse efeito sanfona, essa eterna busca pela dieta perfeita e acha que é o estilo de vida, não olha para si. E assim, só te interrompendo, desculpa, mas essa parte do medicamento,
quando ela é bem usada, né, para não parecer que eu estou aqui crucificando, ela tem que ser uma estratégia, uma ferramenta muito bem usada. Então, uma faca na mão de um chefe de cozinha é uma ferramenta útil de trabalho. O fogo na mão do chefe de cozinha é uma ferramenta útil e, né, resulta em grandes pratos. Se botar uma faca na mão de uma pessoa sem conhecimento, de um louco, vai virar uma arma. Esses remédios emagrecedores são da mesma forma. Pessoas que não têm um conhecimento, não sabem como usar esse medicamento, essa ciência, essa tecnologia ao seu favor, só vai dar trabalho, só vai dar dor de cabeça. Então, quando a pessoa começa a tomar o remédio, é o momento, sim, dela mudar os hábitos dela transformar transformar a mentalidade, transformar a maneira de pensar, a maneira de se relacionar com a comida, a maneira de se relacionar com o exercício físico, porque ela vai ter algo de fora, ela vai ter uma química vinda de fora, né, que vai ajudar ela a não comer, que vai ajudar ela a não consumir tantas calorias. Só que em paralelo a isso, ela tem que estar fazendo atividade física. Em paralelo a isso, ela vai ter que fazer novos hábitos de vida que vão potencializar, para quando ela desmamar daquele medicamento, ela já está andando com as próprias pernas e, enfim, vivendo uma nova vida, que esse é o propósito, né? Esse é o propósito da ferramenta, é tirar a pessoa da obesidade da doença e trazer para a saúde. Se a pessoa simplesmente tomar e ficar no sofá sem fazer nada, quando ela tirar essa muleta, ela vai voltar para a estaca zero. E talvez essa muleta dê uma aparência irrisória, por exemplo, a pessoa ilusória, não é irrisória, ilusória, para a pessoa, ela tá se achando magra, mas ela tá uma bela viola por fora e por dentro não tá legal a saúde, a composição corporal não tá equilibrada, não tá bem. Exatamente. Então, você dá uma maquiada, né? Você maqueia, na verdade, aquilo que não tá 100% saudável, não tá funcional. Então, você vê os corpos por fora. Vestidos ali. Magros, mas por dentro eles podem até estar com as taxas boas, né? Porque esse medicamento ele melhora a taxa de glicose, gordura hepática, ele tem esses benefícios. Mas o grande lance para mim é a massa magra. Quando você perde massa magra, você entra num caminho muito perigoso. Então, os estudos já comprovam aí que de 25% a 32% do peso que você perde é de massa magra. E se eu não faço esse acompanhamento, essa manutenção da massa magra, é muito perigoso de que eu emagreça, e além de emagrecer, eu perco peso, que é o grande lance que a gente comentou lá no início. Esse medicamento não pode simplesmente fazer com que eu perca peso. Esse medicamento tem que fazer com que eu perca gordura. E para não perder o peso da massa magra, eu tenho que fazer uma manutenção. Muitas pessoas erram também porque querem, durante a medicação, treinar demais, treinar como se não houvesse amanhã. Como se fosse para aproveitar esse tempo, usando a medicação para dar um boost. E se transforma em atleta, sabe? Sai do 0 a 100 em 2 meses. Isso é completamente insustentável, não é saudável. Imediatista, mas é o que a gente vê nas redes sociais. Todo mundo quer um resultado para ontem. E já pegando esse gancho, o que uma pessoa que está querendo meter o shape tem que fazer, o primeiro passo? Já que a gente está falando sobre esse tanto de informações, esse imediatismo que nós vemos, o mercado wellness aí, cheio de produtos, a pessoa quer meter um shape verdadeiro, duradouro, por onde ela deve começar e qual caminho ela tem que trilhar? O simples funciona. A cada vez, a cada competição que eu participo, a cada experiência que eu submeto o meu corpo como atleta, eu percebo que o simples funciona. O arroz com feijão... um dos meus slogans é pessoas comedoras de arroz e feijão que querem meter o shape. Olha. Então, para você meter o shape, o que você precisa? De uma dieta calculada para você, de um treino calculado, né, personalizado para você e de descanso. É isso. Quando você faz essas três coisas, essa tríade, né, esse tripé bem executado, normalmente seu eixo hormonal vai voltar a funcionar, porque grandes pessoas não têm resultado, porque eu tenho genética, meu eixo hormonal está bagunçado. E sim, se seu eixo hormonal estiver bagunçado, você vai nadar e morrer na praia, você não vai sair do lugar. Mas quando você faz o simples bem feito, comer comida de verdade, comer arroz e feijão e carne, você faz um treino bem feito, você faz um descanso bem feito, uma noite de sono, seu eixo hormonal se alinha, os seus músculos vão começar a ser construídos e você consegue meter o shape. E nesse caminho de meter o shape, vamos lá.
você tem que ser coerente, eu acredito. Você tem que ter um estilo de vida que seja coerente com essa rotina do caminho de chegar nesse shape. Certo. Bom, eu como atleta de fisiculturismo natural, eu não desejo isso para ninguém, ok? Inclusive para os meus alunos, para as pessoas que me escutam, ser atleta não é saudável, não é sustentável. Então, às vezes, a gente passa um ano de preparação para ficar ali 5, 10, 15 minutos num palco. E depois disso, a gente começa a reestruturar. Você submete seu corpo a uma sobrecarga de treino, um volume de treino, restrições alimentares muito severas, que não são sustentáveis. Mas uma das minhas estratégias eu cheguei aqui no 10º andar, mas se você, comedor de arroz e feijão, chegar no 5º andar, já tá bom demais. Você já consegue um corpo bacana, um corpo sustentável e principalmente saudável. Isso daí é uma ilusão e a gente tem que tomar muito cuidado com as comparações. Porque cada pessoa tem um estilo de vida, tem o seu mérito e tem o seu objetivo. Uhum. Você, quando me falou em atleta, a imagem que eu tenho sempre é de uma pessoa com a saúde muito boa. Uhum. É tipo um super-homem, uma mulher maravilha. E não é bem assim na prática. Só que nós, meros mortais, vemos isso, assistimos isso nas redes sociais e queremos também alcançar esses resultados. Isso é um erro, né? Para mim, assim, esse é o caminho do fracasso, é esse. Primeiro, o caminho do fracasso, a primeira porta do fracasso qual é? Comparação. A comparação, para mim, é onde tudo começa errado. Então, é claro que eu me comparo, mas eu me comparo comigo mesmo. Então, a comparação ela é saudável quando ela é consigo, né? Então, quando você se pega há 3 anos atrás, eu acho válido essa comparação. Tem pessoas que se comparam há 10 anos atrás. Nossa, eu não entrava nessa roupa quando eu tinha 20 anos. A pior coisa é essa, você não é a mesma de 20 anos atrás. Você não é o mesmo de 10 anos atrás. Agora, num prazo de 5 anos, eu acho válido, saudável você se comparar. Porque isso pode te esticar um pouquinho. Isso pode te incomodar, falar, cara, como é que eu estava 5 anos atrás? Meu corpo tá bom. E não só o corpo, minhas taxas, né? Meu emprego. Eu vi nas suas redes sociais uma foto sua que tem um antes e um depois. Aquela foto do antes, qual foi o tempo que separou o antes do depois? Foram 11 meses. Nossa, assim, é um longo período. 11 meses. Mas é possível, né? Não é nada demais. Então, assim, você vê... É uma foto que produção, ele tá assim, são 2 fotos. Você tá com uma... Tá de sunga. Tá mais pra baixo. Essa. É isso aí. Olha só, a diferença... Então, olha, nessa aí eu tava no começo do cutting, que a gente chama, né? Então, a da traduz esquerda, pra galera booking, que não tá né? acostumada com essas coisas. Eu tava finalizando o booking lá na esquerda, onde eu tava começando, né? O booking é aquela fase de engorda. Você tem que ganhar peso. Eu não vou falar só engorda. Pro pessoal que faz fisiculturismo. Isso, para quem treina, né? A gente tem um planejamento, pega as principais competições. Então, a gente separa em 2 fases, basicamente. Fase de ganho de peso, que é chamado de booking, e fase de perda de peso, que é chamado de cutting. Certo. O booking é quando a gente está comendo mais carboidrato, tem uma dieta bem mais alta. E o cutting é quando a gente está fazendo quase metade disso, restringindo a alimentação. Comendo as mesmas coisas, só que quase pela metade. E aí, na esquerda, é quando eu finalizei o booking, acho que eu tava com 98 quilos. E da direita, eu tava quase perto de subir no palco, tava aí com 83 quilos. Engraçado, eu ia falar que essa do cutting, você ia estar super mal-humorado, porque tava comendo a metade, mas olha a carinha de feliz. Tava ali fazendo força, né? Um sorrisão pra fazer força, ali travando até as almas, os dentes. Mas assim... Tem pessoas que ficam mal-humoradas, né, mesmo, e é normal, eu não crucifico, mas eu, sinceramente, não tô aqui me vangloriando, mas eu não fico mal-humorado nessa fase, eu fico sem energia eu fico, mas assim, mal-humorado, eu não sei se, por quê, minha vida é leve, né, estou cercado de boas pessoas, enfim, a minha família é tudo 100%, então assim, eu não chego a ficar mal-humorado com a restrição alimentar, mas uma coisa que eu sinto é falta de energia, então meu rendimento no treino cai, minhas cargas acabam caindo um pouquinho e a nossa luta é essa, é para tentar fazer o mesmo treino com menos combustível. E aí, assim, com isso a gente consegue preservar a massa magra que a gente construiu, entendeu? Então esse é o grande
estudo, balanço aí do fisiculturismo, do atleta nesse sentido, né? Então, agora eu quero que você explique um pouquinho do fisiculturismo natural, porque ele não é muito divulgado. Eu não conhecia antes de ser apresentada a você. E conta aqui um pouquinho como é que é. Bom, eu descobri também há pouco tempo, né? Tem uns 2 anos e meio que isso chegou no meu algoritmo. E aí eu me interessei porque eu sempre fui competitivo, enfim, embarquei nessa. E aí o fisiculturismo natural nada mais é do que o fisiculturismo, só que sem o uso de hormônios, sem a utilização das famosas bombas, os anabolizantes. Exatamente. Então, todo atleta fisiculturismo natural, ele não faz o uso de produtos anabolizantes, sejam para ganhar massa ou para secar. Então, hoje no mercado aí você tem produtos, tem gente que usa até anabolizantes para cavalo, para animal, para ganhar massa magra, para ganhar um volume maior, para aumentar a vascularização, tanto para ganho de massa quanto para secar. Lembra dessas 2 fases que eu te falei, a fase de ganho de peso Bulking e cutting. E cutting, exatamente. Então, para essas 2 fases, você tem em cada ferramenta ali um leque de opções. E as pessoas que fazem o uso disso são as que vão competir nas federações de hormonizados. As que não fazem uso, que é o meu caso, né? A gente se submete a competir em federações para naturais, que não podem usar. O que te moveu a entrar para esse fisiculturismo natural? Qual era a mensagem que veio na sua cabeça que você queria passar para as pessoas? Olha, então teve 2 coisas, né? Basicamente. Primeiro, eu não sei, sinceramente eu não consigo te falar o que me despertou primeiro, mas eu consigo enxergar muito claro esses 2 pontos. Primeiro ponto que eu sou competitivo, né? Eu gosto de me desafiar em algumas áreas e essa foi uma delas. E você é competitivo com você mesmo. Comigo mesmo, né? Então, eu acho que isso é saudável. Eu espero que seja saudável, né? É sempre procurar uma versão melhor de uma maneira que tá fazendo bem para você. Exatamente. E eu acho que até mais forte do que isso, eu não sei se isso veio antes ou depois, mas com certeza é mais forte, é a mensagem que eu consigo passar que é possível você ter um corpo bonito de forma saudável. Porque quando você entra nos hormônios, e hoje, infelizmente, cada vez mais pessoas estão entrando, mais jovem, mais cedo, né? Mais mulheres. Com certeza. Então, assim, você vira uma bomba relógio. Quando você usa hormônio, na prática, você vira uma bomba relógio. Você não sabe se vai ter um câncer, um AVC, um infarto, uma morte fulminante, enfim, dentre outros efeitos colaterais, né? Mas entrar no fisiculturismo natural e me posicionar nessa área, nesse nicho, me fez levantar essa bandeira da saúde um pouco mais alta, sabe? Então, não para que todos sejam fisiculturistas, porque, de novo, isso não é saudável. Eu não quero aqui, façam esse esporte porque ele vai salvar vidas. Não. Meu esporte, meu tempo nesse esporte está com data de validade, está tudo certo. Mas o que eu quero mostrar é que você consegue sim resultados sustentáveis de forma saudável. 100% natural, comendo arroz e feijão, descansando, entendendo o seu corpo, enfrentando seus medos, enfrentando as suas batalhas, mas de uma forma consciente, natural e sustentável. E para você colocar isso em prática, me conta um pouquinho assim do seu planejamento. Você com certeza consultou um nutricionista, você vai ao mercado, compra suas comidinhas. Fala pra gente assim um pouco como que é a rotina, quantas marmitas, você é tipo a Graciane Barbosa que carrega as marmitinhas, vai no restaurante e leva aqueles ovos cozidos. Cara, tem que ter um apoio muito grande, né? Então, até a própria família, acho que tem que ser a primeira ajudadora aí, minha esposa, meus filhos, as pessoas que estão mais próximas ali no meu ciclo, né? Tem que apoiar, tem que entender. E quando eu fui entrar nisso, eu, enfim, conversei, foi tudo alinhado, enfim, tudo muito tranquilo. E aí entram as mãos, né, ajudando, né? Então, a rede de apoio. Exatamente, tem essa rede de apoio que prepara comida, né? E eu, às vezes, preparo também, não é sempre que eu tenho, né? Então, assim, vou chegar nesse momento em que eu vou ter tudo certinho, mas, assim, na prática eu tenho que fazer também, eu tenho que botar meus ovos para cozinhar. Eu não como tantos ovos quanto a Graciane, mas como também. Daqui a pouco, eu fiquei sabendo que ela lançou até uma linha de ovos aí no mercado. Isso aí foi uma jogada de marketing dela, né? Que deu muito certo, mas ela é estratégica, né? No final das contas, não tinha nada a ver com ovo. Sabia? Não. Não? Não. Foi uma parceria dela com o Canva. Sabe qual é o Canva? Sim. Foi só uma parceria dela com o Canva. Simples assim. E eu achei que fosse verdade essa história dos ovos. Postei um vídeo, no outro dia eu tive que postar. Não era bem assim. Não era bem assim. Mas enfim,
Então, assim, os bastidores da preparação é isso, cara. Planejamento. É planejamento. Eu tenho a minha agenda, a dieta, sigo dieta, eu invisto no nutricionista, eu mesmo estou fazendo a minha programação, né? Já investi em treinadores também, que eu acho importante. Às vezes a gente tem muito ponto cego, mesmo eu sendo um profissional da área, às vezes eu tenho um ponto cego, uma limitação de um conhecimento, às vezes eu vou fazer só aquilo que eu quero. Então, eu fiz questão de pagar nutricionista, treinador. E por trás disso tem toda a dieta, né? Tem um planejamento, já que eu tô pagando, eu vou fazer, né? Senão, Sim. então Porque o meu erro é esse. Eu saio de casa com as refeições, levo as minhas marmitas. Tenho direito à refeição livre, sim. Então, assim, às vezes eu quero sair para um restaurante, para um aniversário, enfim. E posso me dar esse luxo, digamos assim, né? Permitir. Mas isso não é a regra, né? Essa é a exceção. E faço isso sem peso na consciência, de uma forma muito bem administrada, eu diria, sabe? Então, acho que tá funcionando bem. Na sua dieta, apesar de você ser natural, você inclui suplementos? Suplementos de proteína, alimentares, temos sim, suplementos o famoso alimentares, whey protein. creatina, né? E somente, né? Na minha primeira preparação, eu fiz uma suplementação com ômega 3, com um multivitamínico e só. Na segunda preparação, eu tirei a creatina e fiquei só com whey protein. E agora, nessa terceira, eu tô voltando para whey e creatina. E assim, acho fundamental porque a suplementação, de fato, ela ajuda sim as pessoas, a mim e qualquer pessoa que esteja treinando a bater aquela meta de proteína por dia. Então, assim, não tem... Se você quer construir músculo, você precisa de uma cota de proteína, porque ela é tipo a matéria-prima para você construir um músculo, né? Então, se eu não bater essa cota de proteína, eu posso fazer o melhor treino possível, tá na melhor academia, no melhor equipamento. Se eu não tiver a proteína, se eu não tiver o treino certo, a proteína certa, a dieta certa, aquilo não vai me entregar o resultado. Então, eu faço uso de suplemento, isso é permitido na Federação dos Naturais, né? Então, alguns medicamentos são até proibidos, né? Como você falou da Federação Natural, existe todo um controle de doping, de dopagem, que a gente tem que ficar atento com isso por conta da medicação. Às vezes você vai tomar um corticoide para um problema de garganta e isso acusa no exame e aí você pode bota ser desclassificado. tudo a perder. Mas isso é tudo muito mapeado, né? Por mim, pela equipe, né? Tá tudo disponível lá no site deles, então, assim, o combinado não sai caro, né? Cabe ao atleta saber onde que ele está entrando, o que é permitido e o que não é permitido. Mas a rotina de dieta, ela é bem para mim, né? Eu sei que a dieta é muito difícil para algumas pessoas, né? As pessoas têm problemas de compulsão alimentar, problemas de rotina, horário, tá com filho pequeno, trabalho estressante, às vezes quer chegar em casa, só tomar um vinho, relaxar. A comida tem esse papel muito afetivo, emocional na rotina das pessoas, né? E eu sei disso, eu tô nesse mundo também. Para mim isso também. Só que eu consegui girar uma chave na minha cabeça que eu consigo administrar. E muitas vezes as pessoas não conseguem administrar dessa mesma forma. Eu tenho essa dificuldade, Daniel, porque assim, eu moro com a minha família e tudo, e todo mundo vai almoçar juntos. Eu comprei a balança, quem disse que eu uso? Eu quero aprender a me planejar. O que orienta é o seguinte, cara, faça isso 5 vezes por dia, 5 vezes por semana, perdão. Faça essa programação 5 vezes por semana. Aí você tem que se cobrar. Talvez você vai precisar de ajuda, precisar de um profissional, mas 5 vezes por semana não é demais. Você só precisa ter essa rotina. E, cara, não tem nada melhor do que viver em rotina. Então, quando você coloca esse hábito de ter a quantidade certa, de 5 vezes na semana, seu final de semana vai ser normal. Ou vamos supor, você quer pesar no sábado e domingo? Quarta-feira eu gosto de assistir meu futebol. Então, beleza, se permita na quarta, você compensa isso lá no final de semana. Então, assim... tem que pesar em tudo, no café da manhã. Tem gente que, por exemplo, eu às vezes não tomo café da manhã. Várias vezes é tão corrido que eu não faço uso de proteína de manhã. Assim, você consegue compensar isso durante o dia, diluir isso durante o dia. Eu não gosto de comer, apesar de não ser o mais saudável, né? A gente tem que fazer as refeições, mas vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Acho que é o Cortella que fala assim, né? Fazer o melhor com o que tem, até que se tenha algo para fazer melhor ainda. Sim. Né? Então, acho que muitas pessoas pecam hoje, estão sedentárias hoje, porque elas querem começar na perfeição. Elas querem começar no 100%. E podia dar um passinho de cada vez. Um de cada vez, cara. Então, assim, isso é um risco pra mim, porque eu tô lá na alta performance, né? Sim. Só que eu tenho que entender que eu tô falando pra quem tá sentado no sofá. E tem um monte de gente diluída nesse espectro. Exatamente. Então, assim, é fundamental que as pessoas entendam onde elas estão e como elas têm que começar. Que seja eu, espero que eu seja essa voz para mostrar para elas o caminho. Fala, cara, você não consegue pesar o alimento ainda? Não tem problema, não pesa o alimento. Só vamos comer direitinho. Existe uma diferença de
objetivos muito grande, mas muito importante. Ah, Quando a pessoa quer emagrecer de 30 a 15 quilos, ela não precisa de muita coisa. Se ela fizer só uma reeducação alimentar, ela já consegue. Não precisa de exercício físico, não precisa de dieta, não precisa de balança, não precisa de suplemento. De 30 a 15 quilos, um grande volume de peso. só com a reeducação alimentar você consegue isso. Agora, Daniel, quero emagrecer de 15 a 10 quilos, de 15 a 5 quilos. Aí o buraco é um pouquinho mais embaixo. Pessoas que querem emagrecer de 15 a 5 quilos já vão ter que pensar um pouquinho melhor na dieta, já vão ter que pesar um pouquinho mais os seus alimentos, vão ter que treinar um pouco mais, ir mais vezes à academia. Pô, Daniel, agora eu quero emagrecer de 1 a 5 quilos. Então o buraco é um pouquinho mais embaixo. E esse é o que muita gente se enquadra. Assim, minhas Exatamente. amigas, eu mesma. E aí o que tem que fazer? A sua dieta tem que ser quase sem furo, o seu treino tem que ser bem pensado, o seu cardio já vai ter que ser bem mais estruturado, pensado e combinado com o treino, e tá tudo certo. Então, o grande lance que eu acho assim, o que desanima muitas pessoas é tentar se enxergar num quadro de preciso perder 15 quilos, mas eu só tô preocupado, mas eu não tenho a creatina, eu não tenho proteína lá no meu armário. E já se sabota. E não vive aquele período que é mais fácil, você não precisa disso hoje. Então, assim, eu, de novo, né? Como eu tô lá na alta performance, isso pra mim faz diferença sim. Só que pra uma pessoa que tá no meio do caminho ali, uma creatina não vai ser fundamental. É claro que as grandes marcas não vão querer escutar isso, né? Mas eu não tenho problema nenhum. Então, você não precisa do melhor tênis para correr. Você não precisa estar com suplemento. Você tem suplemento parado na sua casa que você não toma? Não precisa falar o nome nem não, mas tem algum que tá... Tenho. Tem lá? Ômega 3 tá lá jogado no armário. Você tem suplemento que tá empedrado na sua casa? Então, assim, eu tenho na minha. Olha só, eu tenho na minha. Então, quantas pessoas... Às vezes a gente fica naquela... age por emoção de querer comprar a melhor coisa, a melhor roupa. Aí gasta o dinheiro que tem e o que não tem. Às vezes fica procrastinando, não começa a fazer o que tem que ser feito de verdade, cara. Sendo que é o básico. Exatamente. Então, assim, pra mim, o básico bem feito funciona demais em tudo, cara. O básico bem feito com as finanças, com o exercício, na família, nos seus projetos, enfim, não tem muito o que inventar. Aos poucos, você pode sim se dar o luxo de comprar um suplemento legal, mas depois treina 6 meses sem parar, cara. Faz 3 meses, 20 minutos, é o que você tem? Porque tem muita gente que tem uma vida muito atarefada. Tem pessoas que usam isso como desculpa, mas não é a realidade de muitas pessoas. Principalmente quem tem família, trabalha fora e tem uma série de afazeres. Qual que é o seu conselho para essas pessoas? Se mexa, se mova em casa, embaixo do prédio. Não tem dinheiro para academia, para pagar um ticket baixo, tantas redes que tem por aí. Você não tem? Não tem problema, cara. Você treina em casa, vai fazer uma corrida, vai fazer uma caminhada. Não tem treinos desculpa. Até no YouTube. Hoje você consegue aulas. acessar tanta coisa, cara. Então, assim, só tem 30 minutos por dia, cara, faz 20. Não precisa nem usar os 30, não. Faz 20 todo dia, né? De segunda a sexta, de forma intensa, concentrada. Deixa o celular lá do outro lado e vive aquele momento. Vive aqueles 20 minutos. Daqui a pouco você vai ver que o seu corpo vai pedir mais e você vai começar a encaixar a prioridade nisso, né? Então, às vezes... Porque tem gente que não gosta de academia ou então tem vários medos de se exercitar, acha que tem problema de hérnia de disco, problema de saúde e tal. Mas... esse primeiro passinho é super importante. Fundamental. A academia em si, ela é um ambiente meio opressor, né? Ela não é muito convidativo para quem está de fora, né? A musculação, aquelas máquinas complicadas, aqueles ajustes que você tem que fazer, isso não é muito democrático, digamos assim. Mas se você está nesse perfil, o que eu oriento? Cara, faz em casa. Faz ali você em casa, não consegue... eu não sei se eu estou agachando certo ou errado. Cara, vai caminhar. Caminha numa intensidade alta que você vai emagrecer. É claro que a musculação, e aí eu vou vender meu peixe, ela é fundamental para aumentar a massa magra, para manter a massa magra. E quanto mais massa magra, mais rápido o seu metabolismo vai queimar a gordura. Mas esse é um cenário perfeito. Vamos para a realidade? Vamos para a vida real? Faz lá 20 minutos de caminhada intensa. O que é caminhada intensa, Daniel? É aquela que você não consegue conversar com a pessoa que está do seu lado. Às Porque vezes tem muita gente que quer ir fofocar caminhando. Ninguém fala nada. Você vai caminhar com a amiga, filho. Você fala da novela das 7, você fala da Big Brother. Não, eu vou caminhar no parque, eu só escuto as meninas falando dos paqueras, do carinha que ligou, do cara que não ligou, do que deu ghost. E aí o que acontece? Começa a ficar desprazeroso, por quê? Não pela atividade, mas porque não tá dando resultado. Mas o resultado não tá vindo porque você tá fazendo...
porque a atividade é ruim? É porque você está fazendo ela da forma errada. Se você caminhar 20 minutos de forma intensa todo dia, te garanto que você emagrece. Eu emagreço? Você, então assim, 20 minutos de caminhada por dia de forma intensa, o que é intenso de novo? Quando você não consegue conversar. Você só consegue, você está tão ofegante, você só consegue pensar na respiração e caminhar. 20 minutos dessa forma todo dia, não tem como, você emagrece. Você já participou, quero só voltar um pouquinho ao fisiculturismo, você já participou de algum campeonato, competição? De fisiculturismo? Sim. Já participei de 2 competições. A primeira competição, eu não fiquei em nenhuma classificação, acho que foi em 6º lugar, e aí porque só tem premiação até o 5º, né? Discordei um pouquinho dos árbitros, porque achei que eu estava um pouquinho superior. E na segunda já peguei 3º lugar. Foi nessa daqui que você pegou o 3º lugar? Essa foi do 3º lugar, isso. E... Tava bem e aí seco. tava seco, parecendo Quantos de só a gordura, caveira. de percentual? Tava com 7% aí, isso na bioimpedância, né? Quando você mede em bioimpedância, deu 7%. Devia estar um pouquinho menos, mas enfim, acho que esse ano acho que vai dar para melhorar um pouquinho isso aí, vai ser minha meta. E aqui eu tô vendo no seu post, na legenda, você colocou seus agradecimentos. Nessas horas a gente tem que agradecer mesmo. Total, para quem Dá merece. para ver, o primeiro lugar, Deus. Isso demonstra todo o seu lado da sua vinculação com Ele, com a sua espiritualidade, com a sua fé, a sua família que tá sempre ali te apoiando. Total. Não é? A esposa maravilhosa, que Com vocês já certeza. são casados há muito tempo. Quanto tempo? Tem 10 anos, vamos fazer 10 anos esse ano. 10 Uma anos? década, Olha que década. maravilha! Parceiraça! Parceiraça, isso aí. Ela ó. entra por tabela nas suas dietas, né? Total, essa aí é minha parceira de olhos fechados, viu? Ó, nosso primeiro filho aí o segundo já tava no forninho. Olha e que aí o família segundo linda. chegou. E nessas a horas é que a maiores. gente vê o resultado dessa união toda. É isso aí. Somos muito felizes, agraciados por Deus mesmo. Então, assim, acho que Deus em primeiro lugar, de olhos fechados pra mim, isso assim, é um pilar intocável na minha vida e na vida dela também. Então, assim, a gente até se uniu por convergir, né? Nessa área. Então, Deus pra gente é a base de tudo, é o norte de tudo. Então, se Deus não estiver junto, a gente não fecha com ninguém, sabe? Então, assim, se faltar Deus, faltou tudo. Então, pra gente isso é fundamental, é imprescindível. Cara, e família é isso, né? Aqui tá representada a minha família, meu núcleo familiar, mas, cara, minha mãe, meu irmão, tanta gente que quando eu entrei nessa ficou meio assim, será, Daniel? Tá doido? Tá engordando muito, hein? Tá com a bunda da Porque Jojo todinha. Meus Se familiares. bem que a Jojo Todinho agora sim. Agora, mas há 2 anos atrás eu não tava isso tudo, não. Não. Mas enfim, tudo isso é brincadeira, né? Mas no final das contas eles sempre motivam, cara. No dia da competição foi muito bom, cara. Todo mundo olhando, acompanhando a transmissão online. Vendo os resultados de toda a E eu sua sinto a luta. energia, né? Querendo ou não, eu sinto essa energia vindo da parte deles, isso é fundamental. Então, assim, nessa jornada que eu tô traçando agora aí nesses últimos anos, isso tem sido... eles têm sido um combustível, sabe? E um alívio, um porto seguro também. É porque, cara, não adianta falar que é tudo perfeito, né? Mas eu tenho as minhas dúvidas, os meus anseios. Será que vai dar certo? Será Já pensou em desistir? que vai valer a pena? Já pensei em desistir. Principalmente na fase do ganho de peso. É mesmo? Eu me olhava no espelho e falava, cara, não vai dar certo isso não. E realmente você não sabe, né? E foi a primeira vez que eu participei. Então as dúvidas vinham mesmo, sabe? Tipo, pô, será que eu vou secar? Eu olhava pra galera que tava subindo nos palcos, eu falei, cara, não vou ficar assim. Porque assim, vamos abrir um parênteses, eu falei que a comparação, pra não parecer que eu sou contraditório aqui, mas eu estou num esporte que é 100% comparação. O Sim. cara vai estar lá e vai te comparar com um ou outro, e esse é o esporte. Mas a comparação na vida, ela não é saudável, ok? Mas dentro do esporte, né, que eu tô me submetendo, ela é o principal ponto. É a regra do jogo. Exatamente. Então eu tinha esses conflitos de comparação, né? Falei, cara, não vai dar certo, não sei o quê, minha perna tá fina, meus peitos tá tudo caído, não vai dar certo, enfim, gordura no flanco. Só que deu bom, sabe? Eu me submeti ao processo, passei alguns medos, alguns anseios. Quantos assim, meses mas foram? de preparação total foram 13 meses, né? 13. 13, 1 ano e 1 mês. Desde o período de engorda, assim, que eu comecei, até subir no palco. Aí agora, nessa competição, estão sendo 14 meses, um pouquinho mais, nessa preparação que eu tô Que fazendo dia que agora. vai ser a próxima? Em dezembro, dia 15 de dezembro. 14, Olha, 15 de gente, dezembro, vamos acompanhar. vai dar certo. Mas é isso, então assim, acho que... E para você conseguir
o equilíbrio nesse processo todo? Porque você falou que já pensou em desistir, se deparou com várias inseguranças. Como que você fazia para encontrar esse equilíbrio, para te manter ali consistente no caminho? O que eu busco fazer, não só no fisiculturismo, e isso aí tudo na vida, eu sempre tô focado no propósito, sabe? Então, quando vem o medo, vem a dúvida, eu tento focar meu olhar, meus pensamentos, todo lá no fim do túnel, que aí eu consigo dar aquela oxigenada de novo, sabe? E isso pra mim foi sempre na vida. Então, na minha profissão de personal trainer, nos meus projetos particulares, eu sempre busco focar lá no alvo, né? Então, olhos fixos lá na minha meta e no meio do caminho a gente às vezes vai andar mais devagar, às vezes mais... Mas eu entendi que mais importante que a velocidade é a direção, né? Então, se eu tô na direção certa... Você teve autocompaixão consigo? Nesses momentos de não pegar tão pesado ou você se chicoteava? Cara, às vezes, viu? Às vezes eu me chicoteava, mas às vezes eu entendi, assim. Talvez eu entendi tarde demais, às vezes eu me chicoteei um pouquinho pra depois parar, mas passei pelos dois momentos. Teve um momento em que eu falava, eu não aceitava, né? No momento, até hoje, né? Eu tô em preparação, então tem momentos em que o corpo pede pra descansar e eu não aceito. Tem momentos que eu aceito. Isso aconteceu semana passada agora. Eu tava com um familiar em casa e eu tinha que fazer meu cardio. Eu tenho que cumprir uma meta de cardio por dia. Aquela caminhada para perder Exatamente. o fôlego. Eu tenho uma bike em casa, né? Eu comprei uma bikezinha daquela e falei, cara, mas era quase 11 da noite, eu tava lá pedalando sozinho na bike, os meninos dormindo. Então, assim, é um misto, né? De administração. Às vezes você excede demais e às vezes você flexibiliza. Então, eu enxergo nessa minha caminhada, assim, esses dois pontos. E existem os dois. Eu acho que vai existir, não sei se talvez eu acho que isso é inerente à humanidade, à sua humanidade, à nossa humanidade. A gente não vai acertar sempre. Áreas, exatamente, né? Você acaba sobrecarregando às vezes. E se você me perguntar, será que fez diferença, Daniel, ter se martirizado tanto naquele período? Fala, pô, não sei, mas você deu quis bom. Cumprir o seu dever. Exatamente. Então, assim, deu bom, deu certo, fez bem, não trouxe mal nenhum, né? E tá tudo bem. E já que a gente está falando em propósito, você deu um passo a mais ousado na sua carreira, que é vir para o digital, mostrar a sua rotina, às vezes nadar contra a maré, de todo esse mercado que a gente está vendo, que as pessoas estão querendo vender a todo custo, independente da saúde daquele público consumidor. Me conta... O que que te motiva todos os dias? Como que é essa rotina? O que que te intencionou a tomar essa decisão? Olha, tem 2 pontos, né? E jogando bem claro, assim, bem reto. Tem a parte financeira, que o digital ela é muito atrativa, né? Então, é uma forma, assim, de alavancar as minhas finanças, né? Hoje, graças a Deus, eu tô com um teto de atendimento presencial. E eu não consigo mais. E eu preciso ganhar mais dinheiro. Então, foi uma luz para alavancar um pouco mais a questão financeira. E tem a parte do propósito, que quando eu encaixei os dois, eu falei, cara, é isso. Perfeito. Tem que ser. Então, quando você alinha a parte financeira com o propósito da sua missão, top. Qual é a minha missão? Minha missão é espalhar saúde, é salvar vidas, né? Através do esporte, através da massa magra. Eu diria que a massa magra é a bola da vez para mim. Se você perguntar, o que eu faço, Daniel? Compra um suplemento ou um carro? Vai comprar um suplemento, filho, que ele vai te ajudar a construir massa magra. Um carro, você vai de um carro do outro, enfim. Então... Daniel, eu não acreditava nisso. Eu achava que a pessoa mignon, assim, a mulher mignon, magrinha, assim, porque massa magra, para mim, eu já imaginava as antigas paniquetes. Uhum. Aquelas mulheres fortes e tal. Então, eu não queria... Quando eu ia para um treino de musculação e o professor me perguntava, você quer perder gordura e ganhar massa magra? Parece que era um... Uhum. Aí eu pensava, não quero ganhar massa magra, eu quero só perder gordura. E até que aconteceu uma coisa muito séria, assim, na minha família. O meu avô sempre foi um coco muito saudável, super consciente de tudo, lúcido. De repente, ele adoeceu, entrou num processo de demência, mas o fato dele não ter massa magra fez ele definhar muito rápido. Muito rápido. Muito, não foi pouco. Então, aquilo me impactou muito. E a partir dos meus 40 anos, eu coloquei uma meta, que é ser feliz, viver da melhor forma possível. Só que
Eu gosto muito de viajar, quero ser uma boa mãe também, só que para isso o que eu preciso? Da minha massa magra. Eu acho que é ela que vai me proporcionar esse meu movimento. Vai te permitir viver isso tudo, né? Viver tudo isso. É como se fosse uma ponte mesmo. O músculo hoje em dia, ele, enfim, tem tantos estudos. Pessoas que ficam internadas em UTI, que têm mais massa magra, têm uma maior chance de sobrevida, recuperação de lesão, enfim, pessoas que foram internadas lá no Covid lá atrás, que tinham massa magra, se recuperaram melhor, enfim. Então, massa magra, ela, enfim, não é a bola da vez apenas pra mim, ela é a moeda do futuro de verdade. Eu falo isso assim tranquilamente. Eu penso na minha massa magra todos os dias. Só que quando você fala massa magra, isso é importante, você na hora, o nosso cérebro, ele olha quem? Aquele foto de suplemento, aquele cara bombadão, aquela Sim. mulher gigantona, ogro e a Shrek e a Fiona lá e... Cara, só que o que é isso? Isso é um anabolizante, cara. Isso não... O rótulo da proteína... O rótulo da proteína não tinha que ser isso. E a gente tá numa cultura aqui no Brasil que quem passou os métodos de treino foram os hormonizados, vindos dos Estados Unidos. Todo treino de musculação, quando você estuda, você vai para os métodos drop set, biset, pausa, descanso. Tudo isso, quem validou isso, é o hormonizado. Só que quem está executando aqui... Somos nós meros mortais. Né? Exatamente. E qual que é o grande lance, né? O propósito da minha missão, quando você tem acesso a uma boa notícia, você quer espalhar essa boa notícia para o máximo de pessoas que você conheça, né? Então, quando eu tive acesso ao fisiculturismo natural, não ao fisiculturismo, ao estilo de vida natural, eu quero espalhar isso para quantas pessoas eu puder. E eu vou fazer isso tranquilamente, não criticando quem faça o uso, mas eu critico a disseminação, a incentivação desse uso discriminado. Então, quando você tem... E aí eu tô contra a maré, como você falou, né? Você tá remando contra a maré, porque é assim, o mercado é assim. Isso vai vender mais. Eles querem vender, querem ganhar dinheiro. E querem as pessoas cada vez mais dependentes de medicamentos, de hormônios. Só que no fim das contas o boleto vai sair caro, né? Então, assim, as pessoas estão, infelizmente, fazendo reposição hormonal, que hoje em dia está na moda, né? É um nome mais gourmetizado, reposição hormonal. No fim das contas, ela está tomando hormônio. Está tomando bomba, tomando anabolizante. Que não tem essa necessidade. Que não tem essa necessidade. O melhor caminho é você, cara, passa aí 1 ano desintoxicando o seu corpo, 6 meses desintoxicando o seu corpo e veja de fato se você precisa dessa intervenção hormonal vinda de fora, né? Então, mas o que acontece é que as pessoas não querem pagar esse preço de espera, né? E eu me posicionei no digital exatamente dessa forma, tentando aí... passar essa mensagem que é possível sim você ter saúde, você ter um corpo bonito, você ser feliz com o seu corpo, entrar naquela roupa sem colocar sua alma em xeque, sem colocar seu coração em risco, sem colocar, enfim, suas células internas em risco, sua natureza, sua família, sua vida, exatamente. Sua conta bancária. Então, o anabolizante é o barato que sai caro. E nem é tão barato assim, porque ele é caro hoje em dia, né? Mas sai caro. E eu falo porque eu tenho alunos que já fizeram o uso e do nada explodiu com AVC. Eu tenho alunos que estão tratando de câncer até hoje por conta de hormônios e doses fisiológicas, que é o que... Eu tenho uma amiga que foi fazer uso de um hormônio prescrito por um médico e hoje ela tem um risco. Ela ainda não tem, mas ela agora tem que fazer acompanhamento sempre do câncer de mamas, aqueles BIRADs. Olha aí, cara, isso pra mim, cada caso que de verdade, isso fere um pouco assim o meu orgulho, a minha alma, sabe? Eu fico um pouco abatido, porque as pessoas estão entrando nisso por falta de conhecimento, né? E aí vem o seu papel, exatamente, trazendo informação, conhecimento. Exatamente. Quanto mais alto eu puder erguer essa bandeira, eu vou fazer isso. Seja natural, porque isso é sustentável, é mais inteligente e, enfim. Daniel, você veio para o digital e agora eu quero também trazer uma outra questão. Tem pessoas que contratam um personal trainer para estar com elas ali na academia todos os dias. Mas tem uma forma de acessar o personal trainer também de uma maneira virtual. Me conta um pouco como que isso acontece na prática. Olha, então assim, é exatamente o digital, né? Uma coisa é
eu anuncio essa mensagem, tá, mas como é que eu entrego essa mensagem, né? Pois é, e ainda mais assim, personal training. Exatamente. É algo tão personalizado. Dá demais. Hoje na internet a gente consegue, através de questionários, então a gente envia um questionário para o aluno sobre o treino, o questionário para montar a dieta. Formulário, né? Formulário, geralmente. Exatamente. Ele vai responder todas aquelas questões que ele responderia numa consulta médica ou com um nutricionista. Ele vai responder tudo aquilo ali e a gente vai montar todo o planejamento dele. Né, de como vai ser o treino, quantas vezes ele vai para academia, se ele gosta, se ele não gosta, se ele vai treinar em casa ou não, se ele vai... Quantas vezes ele costuma comer, quais alimentos ele costuma comer. Dentro daquele questionário respondido, a gente consegue personalizar todo o planejamento dele. Seja treinando de 5 vezes por semana, seja treinando 2 vezes por semana. É claro que cada objetivo requer uma explicação e feito isso, a gente entrega esses planejamentos para ele e vai tendo o acompanhamento. É claro que não é a mesma coisa de eu estar ali presencialmente, mas nem por isso deixa de ser personalizado. Então a gente tem um acompanhamento virtual, pelo WhatsApp, manda vídeo, vê se está fazendo certo, enfim, consegue... A pessoa pode fazer o seu treino em casa. Pode fazer em casa também, tranquilamente. Se ela estiver naquela fase que ela não curte muito a academia, ela consegue fazer exercícios em casa. A gente entrega por um aplicativo que consegue, enfim, mostrar todos os vídeos, a forma certa de fazer, como fazer. Então, assim, é uma coisa muito tranquila, né? Atualmente, hoje, a gente tem inteligências aí que nos permitem entregar isso de forma de qualidade, né? E manter um acompanhamento, que é o mais importante. Não adianta só entregar sem ter esse acompanhamento, sem ter esse relacionamento, né? Muito bacana do personal presencial, que eu vivo hoje dia a dia, é você trocar aquela energia, saber como é que tá a pessoa. No presencial isso acontece muito fácil, né? E no digital isso acontece também. É claro que não é em tempo real, mas acontece. Então, assim, a gente tem formas de acompanhar o aluno para saber como é que ele está naquela semana, como é que foi, se a dieta deu tudo certo, se o treino tá bom. Ele pode mandar uma mensagem, pode filmar para ver se a execução do exercício está certa ou não. Exatamente. É muito tranquilo, é muito, muito prático e cada vez que a gente vai mexendo mais com isso, a gente consegue administrar melhor, né? Essas variáveis assim. Então, e os resultados que você vê do pessoal que é seu aluno no online e aluno presencial? Olha, tem de tudo. Tem aluno no presencial que não atinge muitos resultados e tá lá comigo porque gosta da minha companhia, gosta... E assim, isso, o combinado não sai. É claro que eu como personal, como um treinador, vou querer exigir o melhor dele naquele momento, né? Mas tem um que já está satisfeito com o corpo, já está, né? Quer fazer uma manutenção mesmo. Fazer uma manutenção, quer aquele olhar mais próximo e eu tô ali para isso. E tem alunos que, no presencial, que se entregam, querem ser atleta e vamos embora. Ele dá um pouquinho mais. E no digital também, da mesma forma. Tem aluno que paga e não, nem compra, nem usa, que isso é normal, né? Os financiadores, mas tem até os que pagam a academia e não vão. Exatamente, também. No presencial não tem aquele o sócio contribuinte, que só paga mensalidade e não vai, né? É. Você é desses, não, né? Não. Você é desses, não? Também não. Já foi. Então... Mas acontece, sim, de fato, os dois perfis estão presentes nos dois tipos de atendimento, né? Tanto aquele que gosta mais daquele acompanhamento, o perfil, porque isso é muito do perfil comportamental da pessoa, né? Então, assim, existem pessoas mais metódicas que gostam de acompanhar e ver evolução e anotar as cargas, outras não, estão lá na manutenção e tá tudo certo. Precisava ser mais metódica, eu sou muito desorganizada. No seu caso, acho que assim, né, faz sentido ter esse acompanhamento, porque às vezes você quer ser mais metódico, você quer ter mais controle, mas não sabe como mensurar isso, entendeu? E aí que entra a orientação profissional, vamos ajustar isso para isso, vamos comparar isso com aquilo. Então, acaba fazendo sentido, sabe? Essa orientação para trazer essa paz, porque às vezes quando você entende o processo, você fala, cara, tá dando certo, eu pensei que eu tava parada, mas eu tô evoluindo aqui. E facilita tudo. Total, né? Você já teve algum aluno que virou seu pupilo no sentido de querer se tornar fisiculturista também? Não, ainda não. Mas eu já despertei pessoas, não alunos, assim, pessoas que... Não, desculpa, já tive. Ah. Que não foi aluno meu, mas uma pessoa que chegou no digital para querer competir. Isso já rolou. Falei, cara, o buraco é mais embaixo, né? Vamos aí, tá no processo, né? Não tá no processo. Mas já teve sim. E, enfim, essas são coisas que acontecem, né? Mas... Aqui em Brasília não tem isso, mas eu tô pensando assim, de repente pode chegar também muitas mulheres, tipo essas que querem virar musa de escola de samba.
Pode ter. Sem ser que... Já tem, né? Não sei. Você Musa fala o do quê? verão. Tipo, eu tô pensando da Virgínia. Ah, Só que eu acho que a Virgínia, não quero dizer que sim nem que não, mas talvez tenha feito uso de hormônios. Mas fez, tem com mulheres que certeza. têm os projetos, projeto verão, projeto isso. Aqui em Brasília a gente não tem escola de samba. Não tem muita... Mas se você fosse do Rio, mas agora com o digital você pode... Expandir isso aí, Aí né? se chegasse uma mulher e falasse assim, Daniel, eu quero desfilar na Sapucaí ano que vem, quero ficar com o corpo da musa, só que sem anabolizante. Perfeito. Então vamos começar para ontem. Esse é o primeiro passo. Porque sem anabolizante, o processo é mais longo, né? Então é um pouco mais trabalhoso. Não prometo que vai ficar, não, mas que ela vai, se ela Vai ficar maravilhosa. vai ficar bem, ela fica bem. Homem também, né? E Então, dá conta assim, de carregar a fantasia de 12 quilos nas tranquilamente, costas, sambando. treinando direitinho, comendo direitinho, descansando, Gente. tudo é possível, tudo é possível. Basta saber o preço que ela quer pagar por isso. É, porque são muitas renúncias. Você vê, Virgínia, cara, Virgínia foi bom você ter falado nela. Ela mesma falou, foi perguntado pra ela, e aí, Virgínia, você toma hormônio? Aí ela, não tomo não. Aí ela, certeza, Virgínia? Não toma não? Não, mas eu acho que eu tomava uma reposição de testosterona. Ou seja, olha como isso é importante, porque ela falando, ela achava que não tomava. Pois é. E a reposição de testosterona para homem, para mulher, é bomba, é anabolizante. Então, assim, qual que é o grande ponto disso? Às vezes a gente entra no nicho, na bolha lá do... Num flow. E vai só tomando, comprando um medicamento Não da pergunta moda, o porquê das coisas. Exatamente, não sabe principalmente o mal que aquilo vai me causar. Então, assim, a Virgínia tem os motivos dela, eu não quero aqui levantar isso, mas ela tem os motivos dela para tomar o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser da vida, mas desde que ela saiba que ela está tomando bomba, que ela está tomando anabolizante. Eu olhei o corpo dela, achei, nossa, ela tá perfeita. E as pessoas também, muitas pessoas, né, os mortais, né, como a gente fala assim, elas vão para esses consultórios bacanas, acham que estão pagando, né, por estarem pagando um pouco mais caro, acham que não estão tomando bomba. Não, eu tô fazendo Confiam só de olhos uma fechados. administração de dose fisiológica. Cara, isso você tá bagunçando o seu eixo hormonal. Você tá tomando anabolizante, sim, e você corre riscos, sim. Agora, o grande ponto é, qual é o profissional, o médico, o endocrinologista que vai alertar? Que vai ser claro e verdadeiro nesse ponto. Exatamente. Então, esse é o grande ponto, sabe? Então, quanto mais eu vejo, cara... Quantas pessoas eu não vejo morrendo, né? O meu algoritmo hoje me entrega quase todo dia mensagem de alguma pessoa que morreu de parada cardiorrespiratória. Atleta de fisiculturismo, então, uma pancada. Eu mesma vi esses dias um reel mostrando vários atletas de fisiculturismo nos túmulos. IA, né? Inteligência artificial. E eu pensei, gente, os homens tão jovens. Exatamente. Isso é porque eles estão em evidência, né? Agora você para pensar os que não têm relevância assim, enquanto a gente nem sabe. Então... não vamos falar de morrer, né? E quantos vão ter problemas sérios de saúde, graves de saúde por conta desse uso fisiológico, por conta desse uso monitorado. Então, é um buraco perigoso isso aí, sabe? Daniel, isso aí vai dar assunto para mais episódios, com certeza. Foi uma conversa muito rica, a gente está chegando aqui no final. Show. Mas eu quero fazer um fechamento assim com chave de ouro, no sentido de... como que você se vê a longo prazo, depois dos seus 50 anos, com uma vida de sucesso? Qual é a sua receita e qual é o que você vislumbra? 50 anos? Isso vai já ser coloquei logo. Isso vai ser daqui a 26 anos, 25 anos. Cara, com 25 anos eu quero ver meus filhos, primeiramente, bem criados, sabe? Sucesso pra mim é isso, né? Sucesso significa sucessão pra mim. Então, quando você passou alguma coisa, você teve sucesso. Então... E o engraçado é que você falou de sucessão pensando nos seus filhos, mas você está plantando essa sucessão no digital. É isso que aí. É atemporal e sem limitação geográfica. É isso mesmo. Então, assim, sucesso pra mim é isso, é ter essa família bem estruturada e conseguir... alertar as pessoas, sabe? Mostrar para elas o preço da vida delas, o preço da saúde, na verdade, né? Eu acho que quando você consegue mensurar o quanto vale a sua saúde, você coloca na balança se eu vou injetar alguma coisa no meu corpo ou não. Então, se você me perguntasse assim, cara, felicidade daqui a 50 anos, Daniel, milhares de pessoas conscientes do que significa a saúde delas. O bem-estar é não se preocupar com infarto, não se preocupar com AVC, não se preocupar bitoladamente com suplementos que vão me entregar coisas milagrosas, não.
você conseguir, através do tijolinho de cada dia, construir sua saúde, conquistar sua saúde. Né? Essa saúde é conquistada, ela não é comprada. Então, para mim, sucesso é isso. Quanto mais pessoas entenderem isso, né? E isso, claro, que também passa pelos meus filhos, mas falando do digital, ter essa percepção, esse conhecimento, esse entendimento de que a saúde, ela é o bem mais valioso, né? De que a gente tem em vida aqui, né? Se você pudesse... Qual emoção que você está sentindo agora, que você está me relatando, se vendo com 50 anos, com Dessa seus filhos forma? bem criados, Pô, cara. e as pessoas munidas de mais consciência, graças àquela luz que a sua voz trouxe para elas, Pô, com as informações. Emoção... O que você está sentindo aí no seu coração agora, se vendo? Cara, eu acho que é alegria, né? Sabe porque eu não sei se é alegria ou felicidade. Alegria é um sentimento ou felicidade é um sentimento, mas mais que isso, é missão cumprida, sabe? Sabe quando um soldado fala assim, ó, dever cumprido? Você fala dessas coisas, eu vou ter que linkar pra fé, né? Eu vou ter que, desculpa, né? Mas assim, quando você fala... Eu carrego muito comigo, assim, aquele que a gente guardou a carreira, guardou a fé, cumpriu a jornada. Então, é como se eu chegasse diante de Deus, assim, meu Criador, e falasse, ó, meu dever foi cumprido aqui. Você usou o talento que ele te deu. Exatamente. Porque tem até umas histórias na Bíblia que falam dos talentos e que não é para você enterrar o seu. Não enterre, multiplique, né? Multiplique. Aí ele fala assim, ó, servo bom e fiel, né? Então... Com 50 anos, talvez eu... Mas você ainda vai ter muita coisa pra fazer. Você não vai estar no final da carreira, não. 50 eu tô começando, mas acho que 25 anos é um tempo bom de ver os filhos, né? E ver essa galera que tá me seguindo aí já munida desse conhecimento, e você né? vai estar capacitando outros. É isso aí. Pra darem vazão. E a ciência, se Deus quiser, vai estar mais evoluída até lá também. Exatamente. E não, é um processo que não para Teremos mais. outros problemas, outros remédios, mas, enfim, lutando sempre pela saúde, sabe? Com esse olhar de zelar, de cuidar dela, desse bem precioso que a gente tem. Com a sensação de alegria. E nisso eu pensei no divertidamente, já naquela bichinha amarela do cabelo azul, dentro do seu coração fazendo uma festa. Não, mas é legal, cara, poder pensar, visualizar. Nunca tinha feito isso, assim, esse exercício de visualizar, né? Você lá na frente com esse dever cumprido, digamos assim, né? Com essa meta concluída, acho que foi bacana, legal. Como você é muito competitivo, focado, eu não tenho dúvidas que você vai estar com essa meta. Só que ela não vai parar por aí, porque 50 você ainda vai estar muito jovem. Show. Eu só queria sentir, assim, uma meta de longo prazo, mas médio e longo prazo. Isso e você aí, conseguiu boa. me trazer direitinho aqui. Valeu. Show de bola, muito bom. Daniel, muito obrigada pela sua presença. Espero encontrar com você mais vezes, que a gente traga mais assuntos sobre saúde, esclarecedores para as pessoas, para a gente parar de querer se comparar com os atletas e saber que, às vezes, ao invés de 15 quilos, nos 5 quilos... Não, eu fiz uma comparação errada. Você falou dos degraus? Que se você fizer a metade ali, você já tá ótimo. Já tá bom demais, cara. É isso mesmo. Você não precisa se esforçar demais, entendeu? Você não foi feito pra girar em alta performance. Você foi feito pra girar ali na média, né? Ser medíocre, nesse sentido, é mais saudável, é sustentável. Então, ficar voando... Nem avião voa toda hora, né? Ele não tem que pousar, não tem que... Então, assim, ele foi feito para voar, né? Ele foi feito para isso, mas acho que se a gente levar a saúde da gente dessa forma, enxergar a saúde dessa forma, automaticamente a gente vai descartar tudo aquilo que põe em risco. Os hormônios, as propostas mágicas, milagrosas. Um tanto de firula que tem por aí. Exatamente. Quando a gente racionaliza mais o processo, acho que você enxerga muito melhor as coisas, sabe? Então... é isso. Obrigado pelo convite aí. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho, né? Não só de conhecimento, mas da minha visão de vida. Acho que a gente compartilhou muito sobre isso aqui. E um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Só tenho a agradecer. E é isso. Daniel, muito obrigada. E para você que acabou de acompanhar esse episódio e ainda não se inscreveu, trate de se inscrever no canal. E eu vou informar aqui... Qual é a sua rede social? Onde as pessoas podem te encontrar, Daniel? Instagram. Pode seguir lá, Dan Santos Natural. Dan de Daniel, Santos é meu sobrenome, natural porque lá as pessoas vão conseguir acompanhar a sua rotina. Rotina, dica de saúde, mitos, um pouquinho de meme. Eu posto pouco meme, mas... Mas você podia postar mais de vez em quando, eu gosto. O meme todo mundo gosta, né, cara? Já me vesti de mulher lá, já botei saia. É um método de educação. Também é um método descontraído, né? Eu acho bacana.
Mas dicas de treino, dicas de saúde, enfim, alguns assuntos polêmicos também eu levo lá. Dan Santos Natural, pode seguir. Tá, muito obrigada. Espero contar com você no próximo, em outras ocasiões. Com certeza. E em outros episódios. De antemão já aceito o convite, tá? Aceito. Ótimo, ótimo, ótimo. Valeu, Joyce.